Olá pessoal, meu nome é Sebastião, eu sou professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Chapadão do Sul, e uma das disciplinas que eu leciono é plantas daninhas. E hoje eu quero mostrar para vocês o potencial que as plantas daninhas têm de competir com as culturas ou de se agregar ao ambiente de forma muito mais agressiva do que outras plantas. Então, nós estamos aqui numa área, vocês podem observar que é uma área pequena, mas é uma área de integração floresta, nós temos cedro, e aqui no meio a gente cultiva culturas no período da safra. Nós estamos no período de entre safra e já temos mais de 3 meses sem uma gota de água, de chuva, né? Então, período muito seco. Mesmo assim, observem que nós temos plantas como a buva, olha como que ela está verde, porque ela tem capacidade de se estabelecer com extrema facilidade no ambiente, enquanto outras culturas, se nós tivéssemos aqui planta de milho, soja, sorgo e qualquer outra cultura, elas não conseguiriam sobreviver sem um sistema de irrigação. E aqui, ó, ela está verde, já está em reprodução, então ela tem capacidade de lançar sementes no banco de semente, como vocês estão vendo aqui. Essa buva já está com sementes e essas sementes vão enriquecer o banco de semente. E isso é um problema. Observem a dominância que tem nessa área toda dessa Alternanthera tenella, que é uma planta daninha muito comum nas nossas regiões. Ela é muito agressiva, a quantidade de semente que ela produz é muito alta, então ela acaba se tornando um problema para as culturas. Mas, como nós estamos no início da nossa jornada de plantas daninhas, eu gostaria de primeiro dizer o que é a planta daninha. Nós classificamos a planta daninha, então ela é considerada como qualquer planta indesejada à atividade humana. E ela é classificada de 2 formas. Nós temos as plantas daninhas comuns e as verdadeiras. As comuns nós não vamos ver hoje porque é um período de entre-safra, nós não temos cultura, só se fosse irrigado. Mas a comum é o quê? É quando você tem um milho nascendo no meio da soja ou a soja no meio do milho. Então ela acaba sendo uma planta daninha. Mas como ela é melhorada, ela não tem capacidade de competir, a capacidade de resistir no ambiente, como tem as plantas daninhas verdadeiras. E as verdadeiras são as plantas daninhas que não são melhoradas. E elas são adaptadas, são rústicas. Elas têm a capacidade de ocupar os ambientes com muito mais facilidade. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Uma dessas habilidades que essas plantas possuem é em relação à grande quantidade de sementes que elas produzem. Então, uma planta daninha produzindo uma grande quantidade de semente, ela acaba dominando com mais facilidade, porque ela vai ter mais sementes germinando ali ou no banco de sementes para ocupar esse ambiente. Então vamos observar aqui nessa planta, no caruru, que é uma planta que ela pode chegar a mais de 100 mil sementes por planta. Então vocês estão vendo, ó, toda essa parte pretinha aqui, que são sementes do caruru. Agora imagina uma planta bem desenvolvida, quantas sementes ela não libera nesse solo, e essas sementes vão, né, com o tempo germinar, podem germinar. Então isso tem que ser muito bem pensado para que você consiga depois manejar essas áreas sem maiores problemas. Vamos ver outras características que tornam essas plantas tão agressivas. Bom, em sequência, para mostrar ainda essa agressividade que as plantas daninhas têm em relação às culturas, eu quero mostrar para vocês agora uma planta bastante comum, uma planta daninha, que é o capim-pé de galinha. Ele, olha, observe que mesmo nessa seca toda, ele também está verde, e ele tem essa capacidade de se estabelecer com facilidade no ambiente e dominar, né, a área, porque um dos fatores é o sistema radicular dele bem estabelecido. Então, olha, você tenta tirar um pé de galinha, você até consegue, mas observe aqui, olha, a capacidade, o tamanho da planta e o sistema radicular, que é fasciculado, porque é uma gramínea, ele consegue então se desenvolver bem, mesmo
estando o ambiente desfavorável. Então é uma planta bastante rústica. Do lado aqui nós também observamos uma planta de capim amargoso que está verde e em plena produção de semente. Então ela tem capacidade, se vocês observarem nessa área toda aqui, olha, o domínio que tem, diferente da anterior, que tinha alternântera, aqui nós temos o domínio do capim amargoso. E ele também está verde e é uma planta capaz então de ocupar com facilidade essas áreas, e a quantidade de semente que ela tem também ajuda a dominar o ambiente com facilidade. Aqui nós temos uma outra planta também bastante comum nas áreas, que é uma planta que tem uma capacidade grande de se estabelecer por causa do sistema radicular profundo. É chamada de vassoura de bruxa, malva, tem vários nomes comuns, né? Mas se vocês tentarem tirar essa planta, dificilmente vão conseguir sem muita força. Porque olha, a raiz arrebentou, mas o sistema radicular dele é profundo e ele consegue se estabelecer mesmo no solo sendo desfavorável. Então é uma planta que está verde porque tem todo esse potencial de se desenvolver nessa área. Observe outras plantas que ocorrem no ambiente, como a trapoeraba, que está verde, que é uma outra característica das plantas daninhas, que é a diversidade do sistema de reprodução. Além de semente, essa planta também pode se reproduzir por estolões. Os estolões vão se desenvolvendo no solo, né, e ela vai brotando ao longo do solo. Mas quando nós temos a tiririca também, a tiririca tem outras estruturas reprodutivas além da semente. Então é uma outra característica de agressividade. Observe outra planta aqui, ó, que nós estamos bonita, muito bonita aliás, que é o capim branco. Esse aqui, essa planta daninha está muito verde e também em plena produção de sementes. Então é uma planta que que tem a facilidade de ocupar facilmente esse ambiente. Aqui eu queria mostrar outra planta daninha bastante comum, que é o capim carrapicho. Observe que ele, mesmo com gradiação, foi feito aplicações, e essa seca toda ele continua ainda meio verde, né? Mas está produzindo semente. E uma das características do capim carrapicho de agressividade é que, além de produzir muita semente, esse capim ele pode prejudicar, por exemplo, na colheita de algodão, ele gruda na pluma. Em colheitas manuais ele pode prejudicar porque gruda na calça da pessoa que está manuseando, que perfura as mãos do trabalhador. Então, mistura em feno, por exemplo, prejudica a alimentação animal. Isso é um ponto muito desfavorável em relação a essa planta daninha. E para fechar então essa rápida apresentação das plantas daninhas, só dizer que com tudo isso, todo o cuidado que nós temos que ter é relacionado ao manejo das plantas daninhas nas culturas. Então isso é um trabalho intenso que tem que ser feito do início ao final, no ano inteiro, mesmo na entre-safra, como vocês estão vendo, essas pequenas áreas nossas, que estão dominadas por planta daninha, numa área de cultivo intensivo, isso não pode acontecer. Esse manejo deve ocorrer durante as entre-safras também, não pode chegar na produção de semente, porque senão isso pode aumentar o banco de sementes, que é um outro assunto que nós vamos tratar posteriormente. Obrigado.